Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. A Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira, revelou o tamanho do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Só que não era novidade que a facção criminosa usava postos de gasolina para legalizar o dinheiro que ganha com atividades ilícitas. O governo Lula não foi o responsável pelo início das investigações. O mérito recai sobre o GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A Polícia Federal e a Receita Federal foram acionadas e participaram das ações em 10 estados na última quinta-feira. O PCC atuava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool, incluindo usinas, distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências. Os produtos vendidos nas bombas dos postos eram adulterados com metanol. Também foi revelado um esquema envolvendo fintechs e uma rede de empresas gestoras de fundos de investimento com cerca de 40 bilhões de reais. Infelizmente, foram cumpridos apenas 6 dos 14 mandados de prisão preventiva. Alguns dos principais investigados escaparam. Um delegado da PF que participou da operação disse que esse resultado é totalmente atípico. Ele explicou que, em operações desse porte, o esperado é um alto índice de sucesso no cumprimento dos mandados de prisão. O governo Lula começou o processo que pode levar à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos em resposta ao tarifaço contra produtos brasileiros exportados para os americanos. O governo Trump foi avisado sobre o início do processo nesta sexta-feira. Lula quer adotar medidas para os setores de óleo e gás, farmacêutico e agrícola. Entre as alternativas discutidas por especialistas desses setores está a suspensão de direitos de propriedade intelectual, o que poderia incluir a quebra de patentes de medicamentos e defensivos agrícolas, algo que pode ser chamado de pirataria. Se o objetivo é abrir diálogo com os Estados Unidos, como afirma o governo brasileiro, o caminho parece bem torto. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, de esquerda, disse a jornalistas que não está pensando num acordo de livre comércio com o Brasil, mas sim em um acordo de colaboração e cooperação em certas áreas. Ela se reuniu na quinta-feira com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Ele, por sua vez, disse que a reunião de trabalho com a presidente do México foi muito proveitosa e que o Brasil e o México estão mais próximos. Alckmin só não comentou que o México tem mais interesse, obviamente, em estar mais perto dos Estados Unidos e que não vai se arriscar numa aproximação com o Brasil do PT. As estatais tiveram déficit de 2 bilhões e 100 milhões de reais em julho de 2025, o maior da série histórica para o mês. O resultado está no relatório Estatísticas Fiscais, divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira. O resultado de julho de 2025 superou o recorde anterior de julho de 2024, quando as estatais foram deficitárias em 1 bilhão e 700 milhões. No mês passado, o setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e estatais, registrou déficit primário de quase 67 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo pior da série histórica para o mês. A dívida bruta do governo geral, que compreende o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais, atingiu 77,6% do PIB, mais de 9 trilhões e meio de reais no mês passado. É uma alta de 0,9 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. Em reunião ministerial na última terça-feira, durante discurso de Lula, o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, gritou num certo momento: "Getulula!". Algumas frases do ex-presidente gaúcho Getúlio Vargas foram repetidas por Lula na reunião e dão o tom já adotado pelo Palácio do Planalto na atual crise com o governo americano de Donald Trump.
Cuidarei de atacar a exploração de forças internacionais. Eles, os grupos internacionais, me atacarão de frente. E vão as forças internacionais se unir com os descontentes aqui de dentro. São os eternos inimigos do povo que não querem ver a valorização do homem assalariado. A propaganda que mistura Getúlio Vargas e Lula, que sempre se venderam como o pai dos pobres, só pode ser comprada por quem ignora quem foi o fascista Vargas e quem é o fascista Lula. A Justiça da Itália decidiu que Carla Zambelli, condenada no Brasil, seguirá presa. A deputada passou por mais uma audiência em Roma. A Corte de Apelação italiana alega que existe o perigo de fuga e, por causa disso, a prisão deve ser mantida. 3 juízes analisaram laudos médicos e decidiram que a deputada tem condições de seguir na cadeia. A Justiça italiana analisa o pedido de extradição feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E justamente nesta semana foram divulgadas provas de que a turma de Moraes perseguiu politicamente a deputada federal Carla Zambelli. A hostilidade contra a parlamentar fica clara em mensagens por WhatsApp trocadas pelos assessores de Moraes no STF e no TSE em outubro de 2022. Até vídeo de homenagem da Zambelli à mãe dela foi considerado ofensivo. Na época, de forma abusiva, arbitrária e ilegal, Alexandre de Moraes determinou o banimento das contas da parlamentar em redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal passasse a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes disse que o monitoramento deveria ser feito de forma discreta, sem exposição indevida, inclusive midiática, e sem adotar medidas que invadissem a esfera domiciliar ou perturbassem a vizinhança. O ministro afirmou que há risco de fuga, principalmente pela atuação nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro. E também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. As sessões extraordinárias começam na próxima terça-feira. O julgamento tem previsão de ir até 12 de setembro. Agradeço pela atenção, desejo